Olá, bem-vindo ao Filhos em Foco. Chegamos ao 8º episódio e nós estamos aqui com a Thaline. Bem-vinda, Thaline. É muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite. A Thaline, ela é neuropsicóloga e ela poderá nos ajudar com muitas questões. Nós estamos na 2ª temporada. Se você não assistiu os episódios anteriores, vai lá. Vai assistir, vai ser muito bom. E você pode assistir no que está aparecendo aí na tela. Na sua tela nós temos o nosso Instagram e temos também o canal do YouTube que você pode acessar. Mas não fique só para você, você pode também compartilhar. O episódio de hoje nós vamos falar sobre: é diagnóstico ou falta de rotina? Quem sabe você foi chamado na escola, você pai responsável, porque a sua criança está com dificuldade de atenção, tem apresentado alguma dificuldade de comportamento e logo vem aquele pensar: será que meu filho precisa de um diagnóstico? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Thaline, o que você acha? Você acha que quando as dificuldades de atenção e comportamento estão mais ligadas à ausência de rotina do que a um problema clínico, né, específico? Como é que você vê na sua experiência de consultório? Sempre é necessário um tratamento clínico ou às vezes é falta de rotina? Olha, eu posso te falar com toda certeza, pela minha experiência na clínica, que a grande maioria dos casos, né, de atendimento, elas acabam sendo mais voltadas para os pais do que exatamente para as crianças, né? Justamente para orientá-los a como estruturar melhor a rotina, o contexto familiar dessas crianças, desses adolescentes, né? Então, a gente percebe que aquilo que acontece no contexto da criança, na rotina, os hábitos, vai ter um impacto muito importante nos comportamentos dessa criança, né? Então, investigar como está esse contexto, como essa criança né, como que ela está vivenciando o dia a dia dela, quais são os horários, a rotina, as atividades que ela faz, como estão os relacionamentos dessa criança, né, desse adolescente. Tudo isso é muito importante antes de a gente pensar num transtorno, num diagnóstico, né? A gente precisa estruturar melhor tudo isso, e quando a gente faz intervenções e a gente percebe que aqueles comportamentos que antes eram difíceis, né, falta de atenção, enfim, e outros comportamentos, eles diminuem consideravelmente, muitas vezes até cessam, a gente consegue ter aquela certeza de que realmente o que estava precisando era uma estrutura, né? Claro que existem alguns casos em que esses comportamentos vão se manter apesar das intervenções, e aí quando a gente vai ter que investigar um pouco mais a fundo. Mas eu te digo que a imensa maioria dos casos estão muito mais ligados a essa pequena intervenção, né? Porque às vezes é pequena mesmo, às vezes não são grandes coisas que a gente vai fazer, mas algum ajuste ali, outro lá, orientação para os pais vai fazer muita diferença, tanto para as crianças como para os adolescentes. E muitas vezes é até o local que estuda, né? Porque está estudando, mas com muitos estímulos. Então, não está no silêncio, a criança está ali, né, perto de uma tela, um computador. Então, até nós que somos adultos, muitas vezes é difícil nos concentrar. Então, a criança também precisa, né, ter um momento para estudar regular, né? Tudo bem direcionado. E aí, uma pergunta que a gente gostaria de fazer é que estes horários para estudo regulares são importantes? O que desenvolve na criança essa rotina? E também vamos pensar em adolescente, porque talvez, né? E aí me dirijo para o responsável que está aqui conosco, deve estar pensando o seguinte: ai, que pena, eu já perdi esse time. Meu filho é adolescente e eu não coloquei a rotina.
Será que é possível colocar essa rotina para um adolescente também? E vamos aqui voltar, né, naquela primazia da importância de desenvolvermos essa regularidade, né, todos esses horários, essa Uhum. rotina. Como é que você vê isso no consultório, por exemplo, crianças que começaram a ter essa rotina, melhoraram nos estudos? Como que poderíamos assim animar Uhum. esses responsáveis que estão aí nos assistindo e que estão se sentindo desafiados? Sem dúvida, Eliane. Quando a gente cria, né, uma estrutura, horários, um local, que seja compatível, né, com a necessidade de concentração, a gente vai gerar uma sensação de segurança, de tranquilidade para aquela criança, para aquele adolescente, né? O que vai melhorar muito concentração, né? A capacidade dessa criança, desse adolescente, de se preparar mentalmente para aquele momento, né? Então, quando eu tenho horários regulares, um ambiente específico com uma luminosidade boa, né? Sem barulho, sem interferências, um ambiente confortável, com os materiais necessários, eu estou criando todo um cenário, né, específico e importante para aquela criança, para aquele adolescente ter aquele momento de estudo. Ele vai se preparar para aquilo, ele sabe que naquele momento ele vai ter aquela concentração. Né? Isso é muito importante. Assim como mesclar também, ter horários de lazer, horários para desempenhar alguma atividade física. Né? Esse equilíbrio também é muito importante. Né? Nós precisamos conseguir ter vários tipos de atividades que elas vão se complementar, elas vão se ajudar. Mas voltando à parte dos estudos, organizar essa rotina, esse ambiente, esses horários, né, vai gerar essa segurança, essa previsibilidade, que é extremamente importante, tá, para a concentração. Além disso, a gente vai criar uma possibilidade dessa criança, desse adolescente, aprender, né, a gerir o tempo, aprender a ter uma disciplina, né, essa habilidade de disciplina que é muito importante. Isso começa desde de pequeno. Quanto antes, melhor. Mas, voltando ao que você perguntou, nunca é tarde. Né? Mesmo adultos, aí a gente consegue desenvolver essas habilidades. Né? E os adolescentes, eles podem e devem ajudar na estruturação. Né? Eles podem trazer para os pais qual horário que eles percebem que eles estão mais descansados, que o cérebro deles está melhor ali, mais propício para fazer uma atividade de estudo. Né? Qual o ambiente que é melhor, como ele se sente melhor. Né? Mas realmente manter essa regularidade, ter esses horários, né, para cada tipo de atividade é extremamente importante. Vai gerar essa previsibilidade, essa segurança. Muito bom. Então eu percebo que seria importante o responsável conversar com a criança, conversar com o adolescente e explicar a importância dessa rotina. Que não seja algo que faça simplesmente mecanicamente, né? Assim, Perfeito. vamos fazer, é uma ordem, estou aqui impondo que você vai ter essa rotina, vai estudar de agora em diante, de tal horário a tal horário. Mas o importante é ele compreender que Uhum. toda essa rotina vai fazer diferença para ele, que ele vai melhorar nos estudos, vai melhorar, né, a sua proficiência em relação a Uhum. notas, em relação à parte acadêmica e também o comportamento, porque muitas vezes a falta de concentração, a gente fala que é a aula bem assistida, até mesmo para assistir a aula, a criança não tem a concentração devida. E muitos pais pensam: será que é o caso para um diagnóstico? Uhum. Mas às vezes é só rotina. É Perfeito. realmente estabelecer uma Uma rotina. rotina. Nas suas palavras finais, aqui para a gente fechar esse episódio, que conselhos você daria para aquele pai, para aquele responsável que está angustiado, né, com a sua criança que está toda sem rotina e ele já percebeu que ele
precisa melhorar isso na sua casa. Que conselho você dá? Teve algum caso exitoso que você atendeu, que percebeu, olha, a criança melhorou muito ou o Uhum. adolescente melhorou, para que eles se sintam mais confortados? Eu tenho inúmeros casos que eu poderia contar, né. Eh, mas, o que é importante, se esse pai, essa mãe tem dificuldade de entender, né, "Puxa, mas como que eu vou estruturar isso? Não sei por onde começar", né. É importante buscar uma orientação, né, parental, de um psicólogo que possa auxiliar nesse sentido. Mas algumas dicas aqui eu já posso dar, né. Eh, algo que algumas questões que são essenciais para a gente observar numa rotina. Como eu falei antes já, horário para acordar, horário para dormir, como é que tá a qualidade de sono, né, dessa criança, desse adolescente, tá acordando cansado, tá acordando disposto, né? A higiene do sono, né, cuidar com esses horários, né, essas 2 horas antes do sono, uma alimentação saudável, né? Tudo isso também vai ajudar para que essa criança consiga, desempenhar aí o estudo com o potencial que ela tem, né? Cuidado com as telas, né, que é muito importante, né. Hoje em dia é algo que está sendo usado muito, né, como um auxílio para os pais, para os responsáveis, mas a gente precisa tomar cuidado, porque traz consequências importantes. Então trazer essa estruturação de horários, e você pode e deve, né, envolver a criança ou adolescente, nesse processo de estruturação. Porque como você falou, se ele entender a importância, se ele conseguir participar disso, ele com certeza vai colaborar mais, né. Mas essa estruturação gera segurança, gera previsibilidade, né, e faz com que essa criança consiga desempenhar ali todo o seu potencial na hora de estudar, de aprender, enfim, é essencial. Que bom! E que bom que você chegou até o final desse episódio. E fica aqui um desafio. Se você está angustiado, pensando: "Ah, minha casa está muito longe de ter uma rotina. A minha criança, o meu adolescente precisa de rotina". Não desanime. Nunca é tarde para começar. Que você consiga aí no seu lar colocar essa rotina, organizar, e muitas vezes você vai perceber que a criança vai melhorar na aprendizagem, vai melhorar o comportamento e talvez, em muitos dos casos, não é para um diagnóstico, é simplesmente falta de rotina. E não esquece, acesse aqui o que está aparecendo na tela para você assistir os episódios anteriores e não fique com a bênção só para você. Vai lá, compartilha. Compartilha esse conteúdo com quem está precisando. Talvez, assim como você, que está angustiado com essa falta de rotina, também tem pessoas que estão sentindo isso. E aí, você pode compartilhar esse conteúdo. Obrigada, obrigada, Taline. Muito Eu que bom ter você com a agradeço. gente. Até a próxima e nos vemos em breve.